Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para mais um vídeo informativo. Hoje nós vamos falar sobre rejeição. Não é muito bom nós nos sentirmos rejeitados, não é mesmo? Ninguém gosta dessa sensação de se sentir rejeitado. Mas esse sentimento de rejeição é algo natural. E todos nós, em algum momento de nossas vidas, nós vamos vivenciar a rejeição. Mas o que nós não podemos é fazer com que este momento seja um fator primordial para as nossas decisões e atitudes. Nós não podemos nos prender a esse momento em que vamos passar por essa experiência como algo que vamos levar para toda a nossa vida e toda a nossa existência. A rejeição é, sem dúvida, um momento de muita dor. A dor é inevitável, mas o sofrimento que essa rejeição nos provoca e nos traz é algo opcional. Você vai optar em ficar sofrendo ou não por aquela rejeição. E quando você é rejeitado por alguém, isso não define você, não é sobre você, mas é sobre o outro, é sobre as escolhas que o outro faz para a vida dela. Não é que esteja algo errado com você. Não é que você não seja uma pessoa de valor, mas que o outro fez outras escolhas para a vida dela e que não é você. E que não cabe você naquelas escolhas que a pessoa fez. Então, se sentir rejeitado é doloroso, é difícil. Muitas vezes vai nos trazer a sensação de desvalor, de desmerecimento, de inferioridade. Mas isso não quer dizer que nós não merecemos e que não temos valor. Isso vai falar mais sobre as opções do outro e não de quem você realmente é. Então, nós precisamos entender que o sentimento de ter sido rejeitado não pode ser um paralisador em nossas vidas. Não é porque nós fomos rejeitados em um local de trabalho que nós vamos nos sentir ineficientes, que nós vamos pensar que não executamos nossa tarefa com maestria, com dignidade, com responsabilidade. Não é porque nós fomos dispensados por um parceiro que nós não somos uma pessoa de valor, uma mulher, um homem íntegro, que merece respeito, que merece amor, que merece ser amado, cuidado. Nós temos o nosso valor. E talvez por nós estarmos além do que o outro quer para a vida dele ou dela, é que muitas vezes nós seremos rejeitados. Nem sempre a rejeição pode dizer para você que você está em um grau de inferioridade. Às vezes você vai ser rejeitada porque você está além do que o outro quer para a vida dela ou para a vida dele. Então, que no momento em que você se sentir rejeitado, que você não veja isso como um sinalizador para você estacionar, para você se sentir incapaz, para você se sentir inferior. Muito pelo contrário, para você parar
e refletir. Por que eu fui rejeitada? Por que eu fui rejeitado? Os meus propósitos estavam compatíveis com o da outra pessoa? Os meus objetivos eram os mesmos? Nós estávamos na mesma sintonia de metas, de objetivos, de desejos? Então não é sobre você quando você passa pela experiência da rejeição, mas é sobre o outro. O que o outro deseja para a vida dele? O que aquele local de trabalho quer e que você não foi capaz de responder, ou você estava além das exigências daquele lugar? Então não é sobre você, é sobre o outro, é sobre as escolhas que o outro fez. Mas você precisa também entender que é você quem decide se vai ficar sofrendo, se culpando, buscando justificativa para a rejeição do outro, ou se você vai seguir adiante com a convicção de que não tem nada de errado com você, que você não correspondeu às expectativas das escolhas que o outro fez para ela ou para ele. Não que você não seja uma pessoa de valor, eficiente, responsável, comprometida e que você mereça o melhor. Então não se culpe por ter sido rejeitada. Não se culpe por não ter sido escolhida, porque a culpa não é sua. A escolha foi do outro. Ele tem as suas escolhas, assim como você também poderia optar em não estar ao lado mais daquele parceiro. E é uma decisão sua, você escolheu. Não é que tenha algo de errado com ele. É que as expectativas que você sonha, que você planeja para a sua vida, ele não está incluído, ele não faz parte. Ele não tem os mesmos propósitos, as mesmas metas, os mesmos objetivos de que você. E nós precisamos respeitar as escolhas do outro. Nós não podemos nos inferiorizar diante do que o outro escolhe para ela. Pode ser que ele escolha algo que esteja além de nós e pode ser que ele escolha também algo que esteja aquém de nós. E tudo bem em ser rejeitada, tudo bem em não ser escolhida, tudo bem em não ser prioridade para o outro, porque nós também não vamos colocar o outro o tempo todo como prioridade, como opção. Assim como o outro tem direito de escolher, nós também temos. Assim como nós rejeitamos o outro, rejeitamos determinada oportunidade de trabalho, rejeitamos um convite, o outro também tem essa liberdade, essa autonomia. E nós precisamos aprender a lidar com a rejeição com sabedoria, não a vendo como algo negativo, mas como um direito de decisão que o outro tem de fazer, assim como nós. E tá tudo bem em ser rejeitado, porque as pessoas vivem de escolhas, as pessoas vivem de tomar decisões, de ter preferências, de ter opções. Em um outro vídeo eu falei que a gente levanta da cama já fazendo
as nossas escolhas. Eu escolho se eu vou levantar cedo ou tarde, se eu vou tomar café, se eu não vou, se eu vou vestir roupa X ou roupa Y. Então, a todo momento, você tem autonomia para escolher. E nós temos autonomia também para escolher quem vai estar ao nosso lado. Então, ser rejeitado ou rejeitada pelos nossos parceiros amorosos é normal. E isso não diz nada de nós. Isso diz das preferências e das escolhas do outro. É difícil lidar com a rejeição? Sim. É difícil saber que você não foi escolhida. É difícil entender que você almejou estar em determinado lugar e não foi escolhida para estar. Mas é importante que você veja essa rejeição como melhorias para você seguir adiante, para você melhorar em determinadas situações, para você crescer, para você ter autoconhecimento, para você entender que isso é normal. Então comece a analisar e a ver esse sentimento, essa ação de ser rejeitada de forma diferente, como algo mais positivo e não somente de colocar você em uma situação de inferioridade, de desmerecimento. Não é sobre você, é sobre o outro, é sobre o que o outro quer para a vida dela ou da vida dele e que você não faz parte. E tá tudo bem em não ter sido escolhida, em não ter sido selecionada, em não ter sido a preferência do outro. Um abraço carinhoso e boas reflexões. Dói ser rejeitada? Dói, sem dúvida nenhuma. Mas você é quem vai saber o que vai fazer com essa dor. Sofrer por ter sido rejeitada vai ser uma opção que você é quem vai decidir. Se vai se manter no sofrimento ou se você vai prosseguir, entendendo que não é sobre você, é sobre o outro. Um abraço carinhoso.